Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio é o áudio do dia 13 do nosso jejum de 40 dias de açúcar. E nesse capítulo, o capítulo do dia 13, a Wendy, ela pôs o nome de peso e adoração. E o versículo que ela colocou para a gente meditar está em Mateus 6, o versículo de número 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É um versículo muito conhecido e a gente acaba realmente esquecendo de buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, e a gente faz tantas coisas com a força do nosso braço. Como a gente tenta ficar resolvendo os nossos problemas com o conselho dos outros, com a ajuda dos outros. A gente tenta todos os desafios que tem por aí para emagrecer, né? A gente entra em todas as estratégias que passam pra gente conquistar coisas, mas a gente esquece que a nossa busca tem que ser primeiro de Deus, e é Ele que vai nos dar a direção. Mas a gente esquece disso. E a Wendy, ela fala aqui que a gente pode querer perder o peso dos nossos quilos, né? Os nossos quilos extras. E a gente também pode querer perder o peso das nossas dores. A gente pode querer tratar o físico e o emocional. Mas se nós não buscarmos primeiro alimentar o nosso espírito, Deus e o Espírito Santo que mora em nós não tem como nos ajudar a perder o peso em quilos e perder o peso das nossas dores. E é por isso que ela coloca esse versículo. A gente perde o foco muitas vezes de buscar primeiro a Deus, e a gente coloca o foco no que é do mundo, né? E quantas pessoas a gente olha obcecada pelo corpo? Eu passei por isso, quando eu competi, eu passei por isso, eu tinha medo de comer. Eu tinha medo. Ai, se eu comer eu vou engordar, se eu comer... E eu fiquei fissurada, assim, pela balança mesmo, sabe? Meu peso não podia passar daquilo, não sabe, uma coisa assim bem... E naquela época, claro, eu não tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor, tão profundo com o Senhor. Eu ia na igreja, mas eu era mais uma frequentadora de igreja do que realmente uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. E eu fiquei obcecada, e demorou muito tempo para que eu percebesse, né, que o meu corpo tinha virado um ídolo. Mas eu consegui perceber isso a tempo, estava fazendo mal para mim, fazendo mal para o meu casamento, enfim. E a gente precisa perceber quando as coisas externas, né, não só a perda de peso, não só a obsessão pelo corpo, mas como somos obcecados por tantas outras coisas, né? Às vezes um trabalho que a gente é obcecado, um projeto que a gente é obcecado, até a maternidade, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso ser assim, metas, né, que a gente coloca na nossa vida, que às vezes não foi nem Deus que nos pediu, né? Tudo que a gente tem feito e que é um fardo para nós, pode ser que a gente esteja fazendo coisas que Deus não nos pediu. E por que a gente faz isso? Porque a gente não busca primeiro o reino de Deus. A gente busca primeiro o que a gente quer. A gente busca primeiro o nosso reino, né? E a adoração está sendo para quem? Para os nossos projetos, o nosso foco está em quê? Na eternidade. Nós temos que lembrar que o nosso corpo, ele vai ficar aqui, as nossas conquistas materiais, elas vão ficar aqui, mas a nossa vida em Deus vai ser para sempre, né? Então o nosso foco tem que estar sempre na eternidade, não nas coisas do mundo. Isso não significa que nós não devemos nos preocupar com a nossa vida aqui na Terra, obviamente que sim. Mas primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, e então as outras coisas serão acrescentadas, e não pela força do nosso braço. É muito lindo isso. Não é pela força do nosso braço. Eu passei isso claramente uma época da minha vida. Deus falou muito comigo nesse versículo, porque eu buscava incessantemente, eu vou usar esse termo, pode ser pesado, eu espero que vocês me entendam, mas eu buscava incessantemente, entre aspas, eu vou colocar essa palavra, consertar a Laura, né? É uma palavra pesada, mas eu acho que ela é uma boa palavra para que a gente entenda o que a gente tenta fazer com a força do nosso braço.
né? A gente tenta consertar o nosso marido, a gente tenta consertar o nosso casamento, a gente tenta consertar os nossos filhos, mas esse conserto não está nas nossas mãos. Esse conserto está nas mãos do Senhor. E eu passei muito tempo lutando comigo, né, tentando fazer o que eu podia fazer, me desgastando, chegando quantas e quantas vezes à exaustão física, à exaustão mental, até que eu entendi que se eu não buscasse primeiro em Deus, né, o renovo, a força, a direção, a capacitação, a sabedoria, o discernimento, eu não conseguiria alcançar a Laura. E foi dessa maneira, assim, eu vi claramente que quando eu comecei a ter disciplinas espirituais, né, de jejum, de oração, de leitura da palavra, entender o Senhor, aquilo foi me renovando, aquilo foi internamente me modificando e eu vi a mudança na Laura. Foi automático. É milagre mesmo. Esse versículo ele é forte, ele é verdadeiro. Quando nós buscamos primeiro as coisas de Deus, não significa que você vai largar a sua família para passar a vida na igreja, não é isso, né? Eu tô falando de disciplinas espirituais. Como que tá a sua oração? Você tem orado todos os dias? Você tem conversado com Deus, reservado um tempo para estar com o Senhor? Como que tá a sua leitura da palavra? Você tem tido um tempo para meditar nas palavras do Senhor? Quantas pessoas falam para mim, Aline, eu não escuto Deus, como você ouve Deus? Eu ouço Deus todas as vezes que eu abro a minha Bíblia e leio. Deus sempre fala comigo, sempre. E eu vou lendo até que Ele fale comigo. Eu sei que Deus tem algo para te entregar, mas você precisa buscar e buscar de todo o coração. Se nós não estivermos com o nosso coração aberto para receber de Deus, Deus não vai invadir a nossa vida. Deus não vai escancarar a sua porta, entrar na sua casa, Ele não vai fazer isso. Então nós é que precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e então o Senhor virá, nos responderá, nos alcançará, nos dará direção, né? nos dará renovo, nos capacitará, e é isso que a gente quer. A gente não quer mais lutar com a força do nosso braço. Deus diz que Ele é o braço forte e nós temos que deixar esse braço forte lutar as batalhas por nós. E a Wendy fala que a gente muitas vezes fica com essa obsessão, né? E não faz bem para nós. Não faz bem para nossa mente. Na verdade, o que a gente faz é colocar mais peso sobre nós, quando Deus quer tirar esses pesos de nós. A mudança que Deus quer fazer em nós é de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus, Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Então, quando a gente busca Deus, Ele vai trazendo direção em cada área da nossa vida, vai trazendo processos e transformações em cada área da nossa vida. Ontem eu estava relendo mais uma vez o meu livro, que em breve será lançado, e eu já li muitas vezes para poder ter certeza que as pessoas vão conseguir entender o que eu escrevi ali, para ver se não tem nenhum erro de português e vírgula, e eu tô fazendo tudo sozinha com meu marido. Né? Uma amiga me ajudou também a corrigir, mas nós não somos profissionais. E mesmo assim, todas as vezes que eu leio, Deus fala de novo comigo. Foram processos que eu passei. E mesmo quando eu leio e releio o que eu passei com Deus e o que Deus falou comigo, Deus fala de novo. Eu ainda estou no processo, né? Nós passamos por processos e os processos nos aproximam de Deus. Então a gente precisa primeiro buscar em Deus o reino dele, a justiça dele, e então nós teremos todas as outras coisas acrescentadas em nossa vida. A nossa vida com Deus é completa, é plena, todos os espaços são preenchidos, nada fica vazio. Deus não deixa uma areazinha sem que Ele trabalhe na nossa vida. Então, hoje é o dia de você começar a ter disciplina espiritual, de oração, de jejum e de leitura da palavra. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se as disciplinas espirituais fizerem parte da sua vida, você vai ter uma vida transformada no Senhor. E agora vamos orar?
Senhor, obrigada. Obrigada porque estamos no dia 13, chegamos tão longe. Em quantas vezes nós pensamos que não seríamos capazes, mas aqui estamos e cremos que a nossa força vem do Senhor. Senhor, hoje te pedimos que o Senhor nos revele se tem alguma área em que nós estamos lutando com a força do nosso braço, em que nós estamos querendo fazer do nosso jeito e não do teu jeito, em que nós estamos querendo fazer a nossa vontade e não a tua vontade. Senhor, nos revela. Pai, queremos buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, não por barganha, não por troca, mas porque sabemos que quando buscamos o Senhor, as outras coisas vêm. O Senhor mostra a direção, o Senhor abre o caminho, o Senhor abre porta onde não tem porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, Senhor, revela-nos, Pai, hoje, como devemos caminhar. Queremos ser mais disciplinadas, queremos orar mais, queremos ler mais da tua palavra, queremos jejuar mais, consagrar a nossa vida, consagrar a vida da nossa família a ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, traz sede e fome da tua palavra, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir os teus ensinamentos. A palavra diz que é o Espírito Santo que revela para nós a palavra, que é o Espírito Santo que nos ensina sobre a palavra. Então convidamos hoje, Espírito Santo, senta do nosso lado e nos ensina. Hoje nós vamos abrir a palavra e nós vamos ler Mateus 6. E o Senhor falará conosco e nós vamos testemunhar, Pai, o que o Senhor tem falado, e vamos seguir a tua palavra, seguir o teu caminho e a tua direção. Que o nosso foco não seja balança, que o nosso foco não seja perda de peso, que o nosso foco não sejam as coisas do mundo, mas primeiro a busca por ti. E essas coisas, consequentemente, acontecerão na nossa vida. Uma mudança de dentro para fora, que será tão linda, que as pessoas à nossa volta verão, e então começará a ser de fora para dentro. Amém? Obrigada, Deus. Guarda a nossa vida, guarda a vida dessas mulheres, guarda o coração delas, guarda a mente delas, a família delas, Pai. Continua revelando a tua vontade para as nossas vidas. Te glorificamos, te adoramos, pois só o Senhor é Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.